E aí, galera? Na boa, populismo. Isso que nós vamos conversar hoje. Porque é um assunto que, no meio da ciência política, é um assunto que está aí, está em voga, né? Que é a discussão se os nossos governantes são populistas ou não, notadamente o ex-presidente e o atual presidente. Eu já fiz até um vídeo com esta pergunta. O Lula é populista? Mas hoje eu quero ficar no aspecto teórico, que eu sinto que é a necessidade do momento, o aspecto teórico. Pois bem, quais são as características do populismo? Né? Grosseiramente eu posso dizer que vamos dizer assim, uma potência, uma vontade, um desejo do povo, e aí por enquanto eu vou definir o povo, uma massa, né? Esse povo de assumir o controle do governo, assumir o controle de uma nação. De que forma? Tendo entre si um líder carismático, e ele vai assumir esse controle e vai agir de acordo com o desejo desta massa popular. Portanto, é imperioso que os grupos populistas, ou que o líder populista veja a realidade como dividida, né? Entre os bons e os maus, os ricos e os pobres, né? Os fracos e os fortes. Porque o jeito de ver o mundo é um jeito simplista, dicotômico até. A linguagem, né, a característica da linguagem do líder carismático, ou do líder, ou dos grupos entre si, é uma linguagem simples. É uma linguagem que fale do jeito que essa massa, que esse povo fala. Portanto, percebe-se que o foco, a força, é o que se entende por povo, contra uma elite, ou contra o corrupto, sei lá, contra alguém, contra o comunista, contra, né? E este povo, necessariamente, é a maioria. Percebam que, do jeito que eu estou falando, não necessariamente é um mal, nem necessariamente é um bem. Percebam que a democracia, ela também fala, né, lá na Constituição fala em povo, né? E diz que a democracia se baseia na vontade do povo. E é este povo que, através do voto, né, voto direto na presidência da República, é ele que decide. E também, de maneira indireta, pelas instituições, ou necessariamente pelo Congresso, pelo Legislativo, enfim. E, portanto, o populismo ele tem como foco a decisão popular. Mas, eu esqueci, uma característica importante é a redução da força das instituições. Por quê? Porque essa população quer o contato direto com o líder, ou o líder quer o contato direto com o povo. Quanto menos instrumentos institucionais, melhor. Né? O que é problemático, evidentemente. Nós, portanto, poderíamos, se fôssemos populistas, reduzir a importância do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, né, da Câmara de Vereadores, enfim, tentar um contato direto pelo WhatsApp, direto com o líder. Então, vejam que há um desejo interessante e democrático de contato direto entre população e líder. Por outro lado, há um problema muito grande, que é o enfraquecimento das instituições. Vamos pensar na realidade brasileira. Uma realidade opressiva, né, opressora, de baixa oportunidade de emprego, tá? Onde a sobrevivência das pessoas está sempre em risco. Uma maneira de sobrevivência é o populismo, né? Porque, veja, se eu me considero povo, estou fora
das decisões a tal ponto que eu estou morrendo de fome, que eu estou desempregado, o salário mínimo não me dá condições de sobrevivência, ora, eu vou querer contato direto, né? E se alguém perto de mim disser, não, eu tenho as condições de fazer isso por ti, eu voto nele, eu apoio ele por uma questão de sobrevivência. Percebam que, se eu estou o tempo todo ouvindo eu, povo, representante do povo, eu em péssimas condições de sobrevivência, ouço que o STF erra, que todo mundo é corrupto, que as elites são corruptas, eu ouço que os políticos são corruptos, eu ouço que houve fraude na eleição, qual é potencialmente a minha válvula de escape? Encontrar alguém que me salve disso. Então, eu encontro o líder populista. Ou eu sou um grupo de pessoas que, acreditando num líder populista, apoio alguém. Quase, ou sendo de maneira messiânica, eu preciso de um líder que me represente, que seja o herói. Então percebam que a força transformadora do populismo, potencialmente revolucionário, e que, portanto, vai contra a elite, ou quem é identificado pela elite, é uma força poderosa e, portanto, perigosa. E aí que está a grande questão. Se de um lado eu tenho uma democracia que precisa do contato direto com o povo, quanto mais melhor esse contato direto, por outro lado, ele pode, esse contato direto, se transformar num populismo. E esse populismo, que necessariamente não é algo mal, facilmente se transforma em algo mal, porque vai depender de um líder. E este líder sabe, sei lá, quem é essa criatura, né? Se é um sujeito democrático, parabéns, democracia. Se é um sujeito não democrático, cuidado, democracia. Portanto, dizer que alguém é populista como um palavrão, como pejorativo, pode até fazer sentido para o dicionário, para o uso comum, mas para a ciência política é preciso um freio de mão puxado. Porque deveríamos pensar, calma, temos que refletir, né? O que está acontecendo? O que está gerando esse líder, né? E o que podemos fazer para refreá-lo? E quem é esse líder? Porque se ele for um sujeito democrático, a convivência poderá ser pacífica. Então, necessariamente não é um mal. E eu venho falando até agora, né, de que uma massa povo e uma massa inimigo, uma massa de pessoas que são os corruptos do mal. Percebam que aqui é uma irracionalidade, que é outro elemento interessante. Quanto mais não houver diálogo, quanto mais não houver reflexão, inclusive sobre conceitos, por exemplo, o que é o povo, né? Quem é esse corrupto? É mesmo assim? Quanto menos racionalidade e menos conceituação, quanto menos reflexão, tanto mais perigoso é esse populismo. Vamos imaginar que o líder populista seja um líder populista democrático. É um líder populista que se diz representante do povo, mas não fecha universidades. Mas facilita a educação, mas facilita a discussão política, mas discute tranquilamente o que é o povo. A tal ponto que o próprio povo descobre que ele não é uma massa. É muita gente. Nós temos povo intelectual, nós temos povo classe média, nós temos povo pobre, nós temos, sei lá, né? O conceito de povo já é problemático. Portanto, a ideia de massa já desaparece. O nosso opressor, se eu sou povo, quem é? É o banqueiro? É o empresário? É o liberalismo? É o capitalismo? O que é? Né? Na medida que eu deixo o povo pensar, ou as pessoas pensarem, esse populismo ele fica refreado justamente para a racionalidade, porque uma das características é a irracionalidade do populismo. Percebam que eu não posso extinguir da democracia algo de populismo, porque é o contato com o povo. E também o populismo é uma forma de transformação, entre tantas formas de transformação do status quo, apesar de ser uma forma perigosa, porque ela pode ser um remédio ou um veneno. Quanto mais racionalidade e diálogo eu tiver nas questões políticas, tanto mais o populismo fica democrático, fica lá, fica tranquilo. Fica o desejo de contato direto com o governo, ou com os governos, mas respeitando as instituições. Há que se falar menos
em destruir as instituições, há que se falar menos em político, todo ele é corrupto, para que a reflexão possa se instaurar. E eu, povo, ou eu, uma das frações do povo, possa pensar melhor. É preciso que se reconheça e que se fale toda hora que existe a maioria, mas também as minorias não podem ser esmagadas. É um bom remédio contra o populismo. Que mesmo as minorias possam ter acesso direto, se for o caso, né, ao governo ou aos governos. Que nós não somos blocos. Então a racionalidade é aqui um momento importante de redução dos impactos de um populismo. Percebam que se o liberalismo ele é excludente, quando ele diz, o dia tem 24 horas para todos, né? Só que uns são melhores do que outros porque obtêm sucesso. Esse é o liberalismo. Coloca alguém de fora. O populismo diz, entra todo mundo. Ele é includente. Percebam a força que o populismo tem por ser inclusivo, por colocar pessoas para dentro, porque ele trabalha com a ideia de massas. Portanto, eis aí uma força bastante importante. Portanto, eu quero dizer, e aqui não é um elogio ao populismo, né? Eu estou dizendo que ele não é algo para ser rechaçado, porque ele fala, ele nos coloca a ideia de povo muito próximo de quem governa. E também a ideia de que quem governa, para continuar lá, deve estar muito próximo dos ideais do povo. Por outro lado, e que fique claro, a reflexão, o diálogo político, o costume de tomar um cafezinho discutindo conceitos, por que devo votar em quem voto, qual é a melhor política econômica e menos pautas morais, mas mais políticas econômicas de transformação social, de crescimento do país. Tanto mais essas discussões forem usuais, o populismo vai ficar sob controle. Porque o risco do populismo é ele, com essa visão dicotômica, bem e mal, encontrar alguém que diz representante do bem e ele ser quase que canonizado e bota a reflexão toda para fora e o que ele diz é lei. E aí é perigoso e é preocupante. E para criar-se uma criatura totalitária, autocrática e acabar com a democracia é um pulo, é um nada, é rápido. Portanto, eu gostaria que não mais ficássemos assustados com a ideia de populismo, mas que estudemos o populismo e encontremos bons líderes populistas, porque democráticos, porque racionais, porque dialogais e porque entendem que o povo, que não é uma massa só, está lá na Constituição, está lá nos conceitos de democracia o tempo inteiro e que muitas outras formas de pensar o governo excluem parcelas importantes da sociedade. Portanto, fica a reflexão, abraços republicanos para todos nós. Até mais!